Vamos lá dar uma continuidade e agora a Pro vai falar sobre divisão celular, tá? Aí vamos falar de mitose e meiose, tá? A Pro colocou esse GIF aqui, ó, para vocês verem que as células, elas fazem a divisão celular e é um processo que demora mais ou menos, a mitose ou a meiose vai demorar em torno de 2 a 3 horas. Mas todo o processo demora em torno de 12 a 18 horas, tá? Só que aqui tá fazendo uma questão mais rápida. Esses pontos vermelhos que a gente enxerga aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá? Esses pontinhos vermelhos que a gente enxerga aqui são os cromossomos. Vamos lá. Então, a mitose é tipo de divisão celular que uma célula mãe vai se originar em duas, tá? Vai acontecer em células haploides, que é alguns casos de protozoários, bactérias, tá? Esporos, mas a maior parte das células que fazem mitose são diploides, tá? E sempre com cromossomos duplos, e vai originar duas células filhas, e as células filhas serão idênticas à célula mãe, tá? Então, lá, na mitose não tem alteração do número de cromossomos da mãe, tá? Então, o número de cromossomos que tem aqui será a mesma nas células filhas, tá? A gente chama de divisão equacional, porque a mesma quantidade de cromossomo que tem aqui, teremos nas células filhas. Então, é equacional, tá? De igual. Aí, a mitose, pessoal, ela é dividida, na verdade, a divisão celular, ela vai ser dividida em algumas fases. Então, tanto a mitose quanto a meiose, tanto a mitose quanto a meiose, terá a questão dessas fases aqui para poder ocorrer a divisão. Essa fase aqui é a fase mais demorada que tem, tá? Que é o quê? Vai ter a intérfase, que é onde a célula vai se preparar para a divisão celular, ela vai se preparar para ocorrer a mitose e a meiose. Na intérfase, a gente vai ter três subfases, tá? A G1, vou fazer até de outra cor aqui, ó, para vocês verem melhor, tá? Então, ó, a G1, que é laranja lá, ó, no infográfico aqui. Aí, a fase S, que vai ser igual aqui, ó, que aqui, ó, tá? E a fase G2. O que é a fase G1, pessoal? A fase G1 é a pré-síntese. O que é esse pré-síntese? Todo o nosso material genético, nosso DNA, ele vai ser duplicado. Então, vai começar o quê? Aqui vai ser a pré-síntese. Então, vai começar a mandar informação para o nosso DNA, nosso cromossomo se duplicar. A fase S é quando ocorre essa duplicação. Então, vai se pegar o material genético que está aqui, ó, tá? E ele vai se duplicar em 2. Aí, no final da S, a gente vai ter o quê? A fase G2. E a G2 é o quê? Eu vou ter 2 materiais genéticos idênticos, porque são uma cópia, uma clonagem. Aqui se trabalha a questão da clonagem, tá? Alguns autores abordam também a fase G0, né? Então, depois que a célula ela se divide, ela vai ter o seu período de descanso, ela vai ter o seu período de repouso, tá? Algumas células, elas não vão fazer divisão celular constantemente, como as células do dente, as células do olho, as células, deixa eu ver mais algum lugar, dos ossos, eles não fazem essa divisão celular constante, tá? Mas as células da pele, as células do cabelo, as células da saliva, as células do sangue, elas são produzidas constantemente, tá? Isso é todos os dias. Então, todas as células dos tecidos da pele, cabelo, saliva e sangue são produzidos diariamente, tá?
Agora, vamos falar as fases da mitose, tá? Que é o quê? Já se duplicou o material genético, já tem-se 2 cópias idênticas desse material genético, que ocorrem na intérfase. Agora a gente vai para as fases seguintes, aonde vai realmente realizar a divisão celular para obter-se 2 células filhas idênticas à célula-mãe, tá? A primeira fase a gente chama de pró-fase. Então, é a fase primitiva. O que vai acontecer com essa fase primitiva? Lembra que a Pro falava assim, gente, guarda o nome dessa organela que vai ajudar na divisão celular, que é o centríolo ou o centrosoma, tá, pessoal? Esse centríolo também foi se duplicado e esse daqui vai para outra extremidade e esse permanece aqui. Quando essa dupla de centríolos ir para outra extremidade, vai ser produzido esses fibras do fuso mitótico para poder ficar como se formasse uma teia, né, uma rede de pesca. A carioteca aqui, ó, que é a membrana do núcleo vai sumir, que também pode ser chamado de envoltório nuclear, tá? O nucleolo também se desaparece e os cromossomos que já estão duplicados, eles vão começar a se condensar, tá? Então, eles vão começar a se condensar aqui. Aí, eu estou organizando dentro da célula, tá tendo uma organização aqui dentro da célula, tá? Então, está tendo uma organização aqui dentro para poder ocorrer a separação dos cromossomos, certo? Metáfase. Metáfase, pessoal, é quando os cromossomos, ó, que já estão todos condensadinhos, diferente da outra, que parecia umas linhas soltas lá. Já estão condensados os cromossomos, que a gente vai chamar de cromatídeas irmãs, porque é esse bracinho é idêntico a este, tá? Estarão aonde? No meio da célula, tá? Aqui, ó, vai estar no meio da célula, por isso que é metáfase. E além disso, as fibras do fuso mitótico, que estão aqui, ó, vão pescar os cromossomos pelo centrômero, tá? Lembra da cinturinha que a Pro falou? Então, ó, o centríolo vai pescar o cromossomo pelo centrômero. Essa fase aqui, pessoal, é o GIF que a Pro postou lá na primeira página, tá? Por quê? Porque aqui vai conseguir visualizar, a gente consegue visualizar no microscópio essa fase aqui, tá? A partir daqui a gente consegue visualizar. Então, metáfase, os fusos mitóticos produzidos pelo centríolo vão pescar os cromossomos através do centrômero. Olha só, hein? Centríolo, fuso mitótico, cromossomo, centrômero. Então, lá, o centríolo vai pescar os cromossomos através de fusos mitóticos e pescar pelo centrômero, tá? Centrômero que é a fase, ou a cinturinha. Gente, essa linha aqui, ó, a gente chama de equador da célula, porque é o meio da célula, tá? Não vai ter esse polo norte, polo sul, nem nada, mas a gente fala do meio. É como se fosse a linha do equador mesmo, tá? Anáfase. Anáfase. Na anáfase, pessoal, é a fase que os centríolos de cada polo vão começar a puxar os cromossomos para as extremidades. Por quê? Porque começa a ter um encurtamento das fibras do fuso, tá? Então, os cromossomos, eles migram para as extremidades, tá? Graças a quem? Graças aos centríolos. Telófase. Telófase é a fase final da divisão celular, tá?
Então, aqui, ó, os cromossomos já estão nos seus devidos lugares, as fibras do fuso mitótico já teve o encurtamento, começa a reaparecer a carioteca, reaparece o nucleolo, pode ver, ó, que é tudo em dobro, tá vendo? E aqui vai ter um movimento extremamente importante para a célula que se chama citocinese, tá? O que é a citocinese? É quando a membrana ela vai fazer esse processo de estrangulamento aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá tendo estrangulamento. Quem vai ajudar a fazer esse estrangulamento? O restinho dos fusos mitóticos, tá? Dos fios que pertencem ao citoesqueleto da célula e vão fazer com que essa célula se divida em duas, tá? O que vai resultar no final da telófase? Duas células idênticas, tá? O mesmo material genético que tem aqui na célula da direita terá na célula da esquerda, tá? E os cromossomos eles vão se descondensar, eles vão se desespiralizar, tá? Trava a língua. Aí a Pro colocou aqui essa imagem para vocês verem que existem formas diferentes da telófase, tá? Na célula vegetal, pelo fato dela ter a parede celular, ó, tá vendo que ela tem a parede celular aqui? Então, o que acontece? Se eu quero dividir um cômodo da minha casa, eu consigo pegar e mover a parede? Não, não consigo. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer a divisão de um cômodo da minha casa, eu construo uma parede internamente, dentro dela, tá? Então, a divisão celular, ela vai ser interna, ó. Ela vai ser de dentro para fora. Tá? Então, aqui vai surgir uma lamela, que vai surgir uma nova parede celular e vai dividir as células, tá? E a gente chama de centrífuga, porque é de dentro para fora. Na célula animal, que a Pro explicou, aí vai ser ao contrário. Não tem parede celular, não tem nada rígido, fazer com que dificulte esse processo. Então, o que vai acontecer? Vai ser centrípeta, que é o que? É de fora para dentro, tá? Então, ocorre o estrangulamento da membrana que vai estrangulando o citoplasma, ok? Qual é a finalidade da mitose, pessoal? Primeiramente, para nós, a regeneração de tecidos, tá? Então, é a questão do nosso próprio tecido, que ele vai se regenerar, né? Cicatrização, então se eu me corto, se eu faço um ferimento, se eu faço uma cirurgia, as células vão fazer vários processos de mitose para poder com que reconstitua esse tecido, que novas células somáticas surgem. Alguns vegetais fazem a formação de gametas, tá? Que é através de esporos. Alguns animais fazem partenogênese, que é o caso da abelha, que é o caso da tartaruga, que ela tem a capacidade de se autofecundar. Então, não vai ter a questão de encontro, fecundação de duas células haploides, tá? E depois, em todas as formas de vida que tem gametas, que é o esperma e o óvulo, na hora que depois da junção, que forma um zigoto, o que vai acontecer? Aí essa célula vai se dividir constantemente por mitose até formar os tecidos que nós temos, tá? Essa questão do desenvolvimento embrionário, pessoal, a gente vai estudar no terceiro ano, tá?